tá bom? Então, isso aqui é V. Esse mesmo V aqui, eu só estou escrevendo ele na forma de combinação linear com os vetores da base, tudo bem? Ou alguma dúvida? Ok. Ok, né? Não. Daí, beleza. Aqui o que eu escrevi aqui foi, né, um produto interno entre o V e um dos vetores da base. Então, aqui, o produto interno entre V e um dos vetores da base, que é o V1. Ocorre que, como essa base é ortogonal, como tu mesmo falou, esses produtos internos vão dar zero, certo? Certo. Porque o que eu estou fazendo aqui, né? Por propriedade de produto interno, né? Eu posso fazer o produto interno de cada um deles. Desse com esse, do alfa V1 com V1, do gama V2 com V2 e do Φ V3, do gama V2 com V1 e do Φ V3 com V1, certo? Eu quebro em três produtos internos, onde, uma vez que V2 e V1 são ortogonais, né? Esses caras são ortogonais, pode fazer o teste aí e ver. Isso aqui vai dar zero, certo? Certo. Então, praticamente, eu posso dizer que o produto interno aqui de V com V1 é alfa V1 V1. Agora, vamos fazer então, vamos fazer V com V1. Produto interno. Eu sei que tu sabe fazer produto interno, é só cada termo aqui, né? E também aqui do outro lado. Então, eu acabei de achar o alfa que eu tenho que multiplicar ali no meu V1, o primeiro vetor da base, para ajudar, para começar a descrever o vetor V como combinação linear da base. O alfa é 3,5. Eu não percebo como é que se. Pode só recapitular como é que se faz o produto interno? É só multiplicar? É. É só multiplicar o x com x, y, y, z com z. Beleza? E somar daí. Isso é uma... Então porquê que dá 3 desse lado esquerdo? Por que deu Porquê que não 3? dá 5? Porquê que não dá 5? Esquece. Está ali um zero. Esquece. Beleza. Ok, já Então tá percebi. bom. Ok, Tranquilo, tranquilo? Beleza. tranquilo. Então tá, deu. Então a gente achou que o alfa, que vai conseguir escrever o nosso vetor aqui como combinação linear, é 3 meios. Daí tu vai fazer o mesmo pro V2, o mesmo pro V3 e vai achar o gama e o φ, certo? Certo. Pronto. Tranquilo. Então pronto. O que a gente sabe aí das nossas transformações é que se tu tens esses termos aí, né? O alfa, o gama e o φ, isso aqui é a mesma coisa que a gente estava vendo nas aulas passadas, mas eu estou pegando só a coluna que importa aqui no caso. Então, o alfa, o gama e o φ são esses caras que a gente acabou de tirar, então, de certa forma, né, a gente acabou de escrever o vetor V na base beta, certo? Uhum. São esses coeficientes. Beleza? Então é Ok. isso aí. Tu pode até provar aqui, né? De fato vai dar isso. Muito melhor que resolver por sistema. Porque para resolver por sistema eu tenho que achar a matriz toda e depois fazer a multiplicação. Então tu tá achando uma coisa que talvez tu não use depois. É que tu pega e vai direto. Tu vai direto para aquilo que tu tá procurando, que é o vetor naquela base. Tu não precisa achar a transformação para depois achar o vetor naquela base, que era o que a gente estava fazendo, né? Certo. O que a gente fazia, né? A gente tinha uma transformação linear, a gente tinha uma base que a gente. E essa transformação estava na base canônica. Daí o enunciado, a gente fez isso ontem, por sinal, no começo da aula. Daí o enunciado dava uma base e te dava uma base de entrada e uma base de saída. Tu quer escrever um vetor qualquer daí naquela base de saída, saindo daquela base de entrada. Então tu tinha que construir toda uma matriz mudança de base para sair da base canônica e ir para aquela nova base, e aí sim tu pegar um vetor e encontrar como que ficaria naquela nova base. Então era um trabalho desgraçado, que pode ser completamente ignorado se tu utilizar isso, e claro, tu tens que ter a base ortogonal, tá? Senão não vai funcionar. Esse é um detalhe importante aqui. Então por isso que vai vir ortogonalização. Porque tu pode ter uma base que não é ortogonal, mas tu pode ortogonalizar ela se tu quiser. Fazendo o processo de Gram-Schmidt lá. Para poder fazer essas contas mais rápido, entendeu? Como é que eu ortogonalizava uma base? Se me desse uma base que não tivesse ortogonalizável, É. ortogonalizada, como é que eu O ortogonalizava? processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Mas Ok. já vamos lá, ó. Tá vendo que a gente tá nesse? Agora a gente vê projeção em base ortogonal e daí a gente já chega no processo de ortogonalização, tá bom? Então Ok. vamos ver o projeção em base ortogonal aqui. Que às vezes ele pede, ó, encontre a projeção desse subespaço nesse outro subespaço. Então é bom saber isso. E o Gram-Schmidt é basicamente isso, fazer essas projeções.
Ou seja, nós estamos buscando aqui aprender ortogonalização. Para quê? Resolver aquele problema que a gente acabou de resolver bem fácil. Que legal resolver daquele jeito, professor, melhor do que ficar fazendo transformação. Mas a base tem que ser ortogonal, e às vezes ela não é. Dá para pegar uma base e deixá-la ortogonal? Dá. Como é que faz? Gram-Schmidt. Para isso, precisa saber isso aqui, ó. Projeção em base ortogonal, tá bom? Então, esse é o nosso foco aqui. Esse é o nosso foco aqui. É uma coisa meio complexa. Mas tu percebeu que se tu domina, facilita muito as contas, né? Porque fazer um produtinho interno ali, meu Deus, muito fácil. Em comparação a buscar todo um sistema de equações, depois ainda tem que fazer uma multiplicação de uma matriz 3x3 por um negócio ali, 3 por... Nossa, muito complicado. Né? Então vamos focar em encontrar isso aí. Beleza. Temos aqui uma base ortogonal. A base é dada ortogonal de H. Então, a projeção na base H de um vetor B é dada dessa forma. Ok? Vetor B, produto interno com um dos vetores da base, módulo do vetor da base, vezes o vetor da base. B, o outro, blá, 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 blá. A gente viu uma coisa parecida com isso em geometria analítica. Na faculdade, tu fez uma matéria antes de álgebra, né? A geometria, certo? Não. Não, tu começou com álgebra. Tu que me falou que viu álgebra no começo, né? Negócio de geometria no começo da matéria, né? Geometria. Você teve geometria, não tem como tu ter começado em álgebra linear. Tem que ter visto um pouco de geometria. Ou tu não viu? Não vi, comecei lá com matrizes. Meu Deus do céu, daí fica complicado. É porque, complicado. Eu comecei lá com matrizes de geometria, foi desenhar triângulos e retângulos no 12º. Nossa, não. Isso aí. Tá, tudo bem, anyway. Tu lembra de obter a projeção de um vetor no outro lá no 12º? Era uma conta parecida com essa. A projeção de um vetor é dada dessa forma. É o vetor, produto. Lá a gente chama escalar, né? O produto escalar com outro vetor, módulo desse outro vetor, vezes esse próprio outro vetor. Assim tu está projetando o vetor B em V1. Só que se tu fizer a soma aqui com V2, V3, tu vai estar projetando na base. A base formada por esses vetores aqui. Então tu pegou um vetor completamente aleatório e está projetando ali na base, né? Essa base pode representar um subespaço, por exemplo. Então tu está projetando um vetor que está fora do subespaço nesse subespaço. Isso é bem legal, né? Porque, pô, tem um vetor ali que não tem nada a ver com a regra do subespaço que tu tá conversando. Mas, se tivesse, como seria a projeção dele aqui? Como que ele ficaria nessa base, se ele pudesse participar dela? Né? Tipo, vamos dizer assim, né? Como que o Neymar jogaria na seleção de Portugal se ele pudesse? É isso, entendeu? Ele não pode. Ele não faz parte da regra de jogar em Portugal. Mas se ele pudesse, ele jogaria como? Ali na esquerda também? É isso. É basicamente isso, tá bom? Okay. Eu fiz uma analogia muito louca, mas eu acho que tu entendeu. Entendi. Tá, vamos ver aqui. Então, CGH no plano R3 gerado por esses vetores aqui. Esses vetores são ortogonais, se tu reparar, né? Faz o produto aqui, ó. -1, 0, mais 1. -1 mais 1, 0. Então, eles são ortogonais. Calcule a projeção ortogonal do vetor 1, 2, 1 nessa base. Né? O que acontece aqui? Esse vetor, pelo que eu tô vendo aqui, posso estar errado, mas pelo que eu tô vendo, ele não pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores. Né? Ó. Porque como é que eu vou escrever 1? Esse cara tem que ser 0, mas tudo bem, não vamos multiplicar ele por 0. Vamos multiplicar esse aqui por 2, por exemplo, vai ficar 2, 0, 1. Vezes esse aqui, 1. Vai aparecer o 1, mas já não vai aparecer o 2 e também já não vai aparecer o 1 no final. Então, eu acabei de provar, assim, em breves segundos, que esse vetor aqui não pode ser escrito como combinação linear desses dois. Ou seja, Bernardo, se esses dois vetores formam um subespaço, né, vamos pensar agora em subespaço. Se esses dois formam um subespaço, se eles são bases de um subespaço, ou seja, eles formam um subespaço, esse vetor aqui não faz parte desse subespaço, beleza? Ok. Concorda comigo? Uhum. O subespaço é assim, tem vetor que está dentro, tem vetor que está fora. Então esse aí está fora. Mas como é que seria a projeção dele nesse subespaço? Como é que ele ficaria nesse subespaço se ele pudesse participar dele? Essa é a ideia. Agora é isso que a gente vai buscar aqui.
Então a gente vai buscar a projeção fazendo aquelas sominhas ali. Então, projeção no primeiro vetor da base, mais a projeção no segundo vetor da base. Soma, já era. Essa aqui ficaria a projeção, beleza? Ok. Então tá bom. Entendeu o que foi feito aqui? Mas eles dizem-nos que é uma base ortogonal? A base sim. aqui... Não, eu provei que ela é ortogonal. Faz a conta aí e verifica. Ó. Produto interno deu 0. Produto interno, ok. Menos 1, 0, 1. Ok. Isso foi a conta que eu É fiz que aquela é hora. muito estranho fazer o produto interno assim, porque antigamente eu fazia o produto interno com cossenos de ângulos e com. Não sei como é que. Não sei se Eu estou a sei do ser. que tu tá falando. É. Módulo de um vetor vezes o módulo de outro, Sim, cosseno do ângulo sim. entre eles, né? Perfeito. É muito estranho estar a fazer tão fácil, tão rapidamente e tão de Não, mas é cabeça. que aquela equação tem dois lados, né? Sim, Aquela sim. equação tem dois lados. Deixa eu te mostrar aqui. Eu sei de qual equação tu tá falando. Essa aí é o usual do produto interno e funciona aqui também. A questão é o seguinte. Aquela equação tem dois lados. Ela tem assim, ó. U escalar V igual a módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo. Beleza. Só que isso Beleza. aqui, se U for, por exemplo, x e y, x1, y1, e o V for x2, y2, o produto escalar entre eles, que a gente pode chamar de produto interno também, vai ficar x1 vezes x2, y1 vezes, mais y1 vezes y2, tá? Isso também é produto interno. Tem essas duas formas de fazer. Tanto é que tem problema que fala assim, encontre o x2. Daí a gente sabe o x1, o y1, o y2, a gente sabe o ângulo também. E sabe os módulos. Daí coloca tudo numa equação só e encontra aquilo que falta. É bem usual isso, tá? Não sei. Talvez justamente isso que eu tô achando estranho na tua faculdade. Tu não ter visto geometria antes. Porque na geometria a gente revê isso aqui. Eu sei que no secundário aqui vocês veem isso, porque eu já ajudei bastante gente com o exame, mas seria importante, né? Teres aí, né? Uhum. Não, eu não vi isso aí agora na faculdade. Tô louco. Que coisa absurda. Bem, vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Agora tu viu. Agora ficou fácil, né? Isso aí comparado com as outras coisas que a gente viu, tá Sim, sim, tranquilo, sim. né? Então, beleza. Se fosse só fazer essas multiplicações, estava fácil. Infelizmente, não é. Muito bem, cara. Então, vamos lá. Fizemos a projeção. Aqui é fazer esta projeção em cada um dos vetores da base somar. Muito bem, tá aí o vetor. E daí aqui ele está falando sobre um caso especial da reta, né? Não precisamos nos preocupar com a questão da base ortogonal, temos que a projeção de um vetor B na reta, bem, quando ele falar de reta, é só isso, pegar o vetor diretor da reta, né? Já que pelo produto, que é o que a gente faz normalmente aí no secundário. Já que pelo produto interno dos vetores deve ser uma forma descrita desse jeito, tá? Só um outro jeito aí. Sendo agora beta, vê um vetor desse, uma base ortonormal de H. Muito bem. Não é mais só ortogonal, é ortonormal. Os vetores são normalizados. Muito bem. E só mais um exemplo para terminar. Seja a reta R2 gerado pelo vetor. Tá bom? Isso aqui é uma reta, né? Então, tu tem um vetor só para gerar uma reta. O vetor diretor da reta. Também a gente vê no secundário. Calcule a projeção do vetor ortogonal sobre a reta R. Então tá, é um vetor todo torto, vai fazer uma sombra na reta. Na reta que tem esse vetor diretor. Como que vai ficar essa sombra? Basicamente isso é a projeção ortogonal, tá? Tu tem um vetor para fora da reta, tu quer pegar a sombra dele nessa reta. Projeção ortogonal. É isso que a gente vai encontrar aqui. Faz o produto interno e ele fez. Daí ele está dizendo que quando é uma situação mais simples dessa, dá para facilitar. Tu facilita se tu quiser, né? A questão é, como é ortonormal, né? O produto interno é 1. Então aqui embaixo é 1, tu não perde tempo fazendo, entendeu? Porque se ele já falou que é ortonormal, tu já sabe que o produto interno, que a norma é 1. Então aqui embaixo é 1, não faz a conta. Perda de tempo, já sabe que é 1. Só faz o produto interno aqui, pronto. Beleza? Ok, ok. Mas se for ortogonal também pode ser um produto interno? Se for ortogonal
e o produto e a norma é 1, então é ortonormal. Ok. Ele vai chamar Faz de sentido. ortonormal, entendeu? Uhum. Ele é ortogonal também, só que além de ortogonal, o módulo dos vetores da base é 1. Beleza? As Ok. duas coisas ao mesmo tempo, tipo a base canônica, uma base ortonormal, porque ela é ortogonal e os vetorizinhos ali, 0 e 0, 1, tem módulo 1. Beleza? Sim. Então vamos lá. Agora sim, ó, processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Vamos dar uma respirada aí, deixa eu tomar uma água, que aqui o bicho pega. Muito bem. Aqui a gente vai ter que usar tudo que a gente acabou de aprender para conseguir resolver as continhas. O que nós temos aqui? Aprendemos um monte de coisa sobre bases ortogonais. Problema de condições. Ó, agora, se nós nos depararmos com um problema com condições perfeitas para utilizarmos o que aprendemos sobre coordenadas e projeção, mas a base não for ortogonal, é aquele problema que eu falei para ti, né? Que delícia foi aquele problema onde a gente não precisou fazer a matriz mudança de base, né? Mas só deu para Foi. resolver aquilo, foi uma delícia. Mas só deu para resolver aquilo porque a base era ortogonal, daquele jeito maravilhoso, né? Ah, pois é. Vamos então agora transformar uma base qualquer numa base ortogonal. É isso. Ó, o jeito que aprendemos primeiro era a matriz mudança de base, ou transformamos na base ortogonal. Em outras palavras, há modo de achar uma base ortogonal para um certo espaço de H a partir de uma base não ortogonal. Que coisa maravilhosa. Esse é o modo chamado de ortogonalização de Gram-Schmidt. Esse método de ortogonalização de Gram-Schmidt, ele até te pega um vetor que não está ali na base, né, e ortogonaliza junto com a base. Meu, é um método maravilhoso, né, para obter ortogonalizações. Nada melhor que trabalhar com vetores ortogonais. Produto interno é 0, um monte de coisa boa acontece quando a base é ortogonal. Vamos lá. Temos uma base qualquer aí e queremos obter uma base ortogonal assim. Muito bem. Nós queremos mudar a base, não o espaço gerado por ela. Olha só, né? O que acontece aqui, Bernardo? Lembra que nas nossas primeiras aulas eu falei que se tu tiveres 3 vetores não paralelos, no R3, por exemplo, tu tem 3 vetores não paralelos no R3, eles formam uma base do R3, certo? Eles formam o R3 todo, se eles não forem paralelos. Se tu tem 3 vetores no R3 não paralelos, eles formam o R3 todos. Tu não precisa ter exatamente o vetor 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, certo? Para ter o R3 todo. Contanto que tu tenha 3 vetores do R3 que não são paralelos, está formando o R3 todo. No R2 funciona a mesma coisa. Uma base para o R2, 1, 0, 0, 1. É uma base ortogonal, beleza. Mas se tu tiveres o vetor 1, 0 e 1, 1, tu também tem o R2 todo. Mas não é uma base ortogonal. Beleza. A questão é, agora a gente quer pegar essa base que forma alguma coisa, não sei o que ela forma, não precisa ser o R3, pode ser qualquer outra coisa, sem mudar o espaço. Vai continuar formando o que está formando, mas não vai mudar o espaço. Vão ser vetores diferentes formando a mesma base, só que agora ortogonais. É, vão ser vetores diferentes aqui na base formando o mesmo espaço. Muito bem. Então o negócio é o seguinte, se isso é verdade, né, a gente vai definir então um vetor ali como o W1, ou seja, o primeiro vetor dessa base ortogonal, vai ser o mesmo vetor que está aqui, não mudou, é igual, é o mesmo. E agora, então, a gente vai definir o segundo vetor como o seguinte. Como o vetor V2, que era o próprio vetor aqui que estava na base, que não era ortogonal, mais alfa W1. Lembra que esse alfa W1 só apareceu na condição de ortogonalidade, lá naquele problema que a gente resolveu, né? Lembra que tinha que os outros termos serem ortogonais, e daí sobrava só o alfa, naquele primeiro problema que a gente viu hoje? Lembra disso? Que a gente fez o produto interno e daí o termo que tinha o gama e o phi desapareceram. Tá lembrando mais ou Sim, menos? sim, sim. Isso. Então, veja, a gente está induzindo isso aqui. A gente está induzindo que aconteça a mesma coisa. Muito bem. E aqui o mesmo, né? Uma vez que tu tens
W2, o W3 vai ter que ser perpendicular aos dois. Então, ou seja, vai ser o V3, o beta de um e o gama do outro. Muito bem. Note que isso aqui, já que tudo que fizemos para obter os vetores W1 foi combinar os vetores V1, V2 e V3. Beleza. Então, o nosso objetivo é encontrar alfa, beta e gama e encontrar uma base ortogonal. Nós queremos descobrir quais que tem que ser esses valores aqui, né, alfa, beta e gama, para que eu consiga transformar esses vetores aqui. Muito bem. Então, nós temos que, de alguma forma, né, encontrar alfas, betas e gamas que ortogonalizem. Ou seja, a gente vai estar só mudando na prática aqui o tamanho das coisas. Né? Temos a exigência de que esses caras sejam ortogonais. Vamos forçar o produto interno ser zero. Então, aqui, ó, são definições. A gente definiu que esses vetores W1, W2 W3 são ortogonais, o produto interno deles é zero. Mas eu defini que o W2 era o próprio vetor V2 mais alguma soma aqui de W1 multiplicado por algo. Rearranjando aqui o produto interno, eu encontro que alfa, então, pode ser dado dessa forma, olha só. É só isolando aí. Então eu consigo encontrar que esse coeficiente alfa que eu preciso colocar ali na frente do meu vetor fica dessa forma. A projeção, lembra? Não era o que a gente acabou de ver como projeção? Eu estou projetando o vetor V2 em W1. É parecido com aquela forma que estávamos a bocado do B, produto interno do BVN, a dividir pelo produto interno do VN com o VN, multiplicar pelo VN. Exatamente. Exatamente isso. É exatamente isso. Então, muito bem, cara. Eu acho que tu pegou a ideia. Então, em outras palavras, a gente vai ter que fazer projeções. Ortogonalização de Gram-Schmidt são projeções. Então, aqui o alfa foi uma projeção. O beta também vai ser. Eu não quero ficar me repetindo aqui, mas o importante é que tu consegue escrever os vetores dessa forma, olha só. Se tu decorares isso, né, vai ficar show. O vetor, você primeiro vai fazer o vetor W2, que é isso. É o próprio outro vetor da base e a projeção dele no W1, que lembrando é o próprio V1. Lembra? O W1 é o próprio V1. Então, tá aí. E depois o outro vetor da base vai ser a projeção nos dois. Tudo bem? Mas não estamos com demasiadas. Por exemplo, para encontrar o W2, como é que fazemos? Nós encontramos o alfa. Não, mas aqui ele está não. mostrando que isso é o alfa, né? Ok, sim. Então, o W1 nós encontramos a partir de olhando para o enunciado. O W1 tu definir. O W1 é igual ao V1, acabou. Ele te deu uma base ali, ele está pedindo ortogonaliza essa base. Tu vai escolher um vetor como W1. Ele é a escolha, tu não mexe com ele. Já temos esse vetor, então. Isso, pronto, e os outros tu modifica em função disso, entendeu? Em função dele. Ok, depois é fazer alfa W1 mais o V2. Vai dar o W2. Ok. Então... Isso, exatamente. Olha só que coisa boa, né? Então tu só precisas decorar isso aqui. Define um e vai fazendo os produtos internos dos outros. Eu vou até, fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou colocar lá no teu zap. Gram-Schmidt. Pronto, Gram-Schmidt é isso. Quando tu entende tudo que tá por trás disso aqui, fica fácil o Gram-Schmidt, né? Ok. Beleza? Então, o chato é que às vezes tem umas bases muito grandes, né? Daí é isso, mas basicamente é isso. Okay, beleza? Okay. Será que tem algum vetor aí pra gente ortogonalizar? Alguma questão desse gênero? Deve ter aqui, peraí, estou só a passar como é que se faz o alfa, o beta e o gama. Mas justamente, o alfa, o beta e o gama são esses produtos internos, né? Sim, são os produtos internos, é o produto interno de... Onde é que está o beta? Pode só puxar um bocadinho para Mas o beta é isso aqui, cara. Isso é o beta? Esse produto interno todo aqui é o alfa, entendeu? Sim. Isso. É isso. Né? Aqui, em vez de ele ter escrito alfa, ele escreveu o que é o alfa, que é o produto interno. Tá ali. V3, era aquilo que eu queria perguntar. O produto interno do V3 com o W1 sobre o produto interno do W1 com o W1. Isso, que é a norma do W1, basicamente. W1. Não. Peraí, já me enganei aqui. Esse aqui é o próprio alfa.
disciplina com este nunca vai dar certo. Ok. E o que é a matéria da... Ok, já está. Isso. Então é legal que tu tenha lembrado do alfa, né? Porque o alfa, o beta e o gama eram os caras que a gente precisava pôr na frente para que virasse uma base ortogonal. E eles são obtidos desse jeito, fazendo esses produtos internos. Ok? Ok. É isso. Então, será que lá nas tuas listas tem algum problema que pede para ortogonalizar ou obter a projeção de um espaço em outro, algo assim? Deve ter. Às vezes eles pedem um negócio chamado assim a distância. A distância entre um subespaço e outro. A distância vai ser o módulo disso, tá? Pode ser que caia. Eu sei porque eu resolvi esses dias para algum colega teu aqui de Portugal. Se ele pedir a distância entre dois subespaços, é só tu fazer o módulo dessa conta aí. Só isso, tá? De um vetor a distância de um vetor é um subespaço. Aí tu pega e faz o processo de ortogonalização, mas a hora que tu fizer isso, tu encontra o módulo. Ok. A distância ortogonal é isso, né? Beleza. Vamos ver aqui. Opa. Para quais valores de alfa podemos afirmar que U e V? Ah, tá. Isso aí é bem mais fácil. Eu vou adorar fazer aquela ali, se tu deixar. Fazer a 6.3. É deliciosa a 6.3. Eu faço a A, tu faz a B, tá? Ok. Deixa eu fazer a A aqui pra você ver. Nossa, que delícia. Posso parar de apresentar? O senhor já não, vamos fazer o seguinte. Tu não tens como me enviar isso mesmo? Tem. Se puderes me Pode enviar, mandar para o mail. É porque tá. o WhatsApp isto é muito pesado. Se tu escreveres Samuel lá, acho que já vai aparecer, mas é samuel.isidoro.santos, né? Ok, vou ver. Isso eu vou preparando aqui. Aparecer aqui, será? Não, ainda não. Acho que já enviei. Acho que já lhe enviei por e-mail. Desculpa. Problemas aqui. Me enviou? Uhum. Acho que sim. Eu não acho que não chegou nada, não recebi nenhum e-mail, não. Deixa eu ver. Enviar. Opa, chegou. Agora acabou de chegar. 0 minutos. Beleza, tá bom. Vamos começar com esse problema. Eu disse que eu ia resolver A, tu vai resolver a B. Então, por hora, ele só está perguntando se são ortogonais. Na verdade, qual é o valor de alfa que vai fazer ser ortogonal? Então, tu tens que lembrar daquilo que tu me falou, né? Do cosseno do ângulo entre eles. Né? O produto interno tinha a ver com o cosseno do ângulo entre eles, para ti, tu falou. Ok. Bem, pro cosseno ser zero, né? Que é a condição de ortogonalidade, o cosseno ser zero. Por quê? Porque ser ortogonal é ser 90 graus, certo? É ter 90 graus entre os dois vetores, concorda comigo? Uhum. Certo. Não é só preciso fazer o produto interno, se der zero, pronto, só ortogonais. Isso. Se o produto mas interno só- for zero, eles são ortogonais. Porque a gente pronto, sabe que o ok. cosseno do ângulo entre eles, né, vai ser 90.
se ele for Exatamente. ortogonal. E cosseno de 90 é zero. Então o produto interno tem que ser zero. Ok? Então vamos escrever isso só para tu lembrar. 2 mais 7 mais 3 alfa tem que ser igual a 0. Sejam ortogonais, o produto interno deve ser zero. Exatamente. Então, 2 mais 7 mais 3 alfa igual a zero. Então é basicamente só isolar o alfa, né? Vai ficar menos 9, vai para o outro lado, alfa é igual a menos 9 sobre 3. Então alfa tem que ser igual a menos 3. Tranquilo? Fosse só isso a nossa vida, né? Pode fazer a B para mim ali? Posso? É alfa ao quadrado mais 5 alfa mais 6. Ia fazer uma fórmula resolvente. Ia descobrir o alfa. Isso. Página 58, eu acho que começa os problemas, né? Esse aqui, por sinal, é o problema 6.3. Eu tô procurando aqui um Podemos probleminha fazer- legal pra gente podemos fazer fazer Gram-Schmidt. a primeira Ok? linha do primeira linha do 6.1 é que não sei porque, eu sei que essa é tipo a base da base, mas eu não estou a perceber o que é que eu tenho que fazer Tu na já linha achou o A. alfa? É para achar o alfa? Ok. Sim, da B. Pensava que- Uhum. ok. Mais 6 é igual a 0. Menos 5 sobre 2. Menos 3 ou menos 2. Menos 3 ou menos 2? Uhum. Alfa igual a menos 3 ou alfa igual a menos 2. Entendi. É isso aí. Então tem duas condições porque o alfa é quadrado, né? Exatamente. Beleza, show de bola. Então, Podemos só vamos fazer lá. a linha A do 6.1. Para alinhar, deixa eu pegar aqui. Esses são os vetores. O que ele está pedindo na linha norma? Da soma. E qual é o problema? Tem que somar os vetores e depois fazer o módulo deles. Qual que é a soma desses dois vetores aí? Sabe me dizer? 6, 0 e 1. Certo. 6, 0 e menos 6, né? Não, peraí, tá errado. Peraí, eu tô bugando. 6, 0 e 1. Exato. Ai, tô maluco. É que, pô, acordei muito cedo pra dar aula hoje. E agora tem que fazer a norma, né? O que que é a norma? A norma é o módulo. Então como é que a gente faz? Tem que levar os termos ao quadrado e fazer a raiz. Era isso. Eu já não lembrava como é que se fazia isso. Ok, pronto. É só fazer 36 mais 1, raiz 37. Pronto. E isso, Ok. essa é a norma. Que é o módulo tamanho do vetor, né? Beleza. Eu acho que a gente tem que treinar o carinha ali que a gente acabou de ver, né? De Gram-Schmidt. Tem umas questões de Gram-Schmidt aqui. Questão 6.13. Utilize o método de Gram-Schmidt para obter uma base ortonormal para as expansões lineares dos seguintes conjuntos linearmente independentes. Pô, Qual é o exercício? é o 6.13. Eu vou colocar aqui, não se preocupe. Ah, Vamos fazer juntos aqui, né? 6.13? 13, isso, 13. Ok. Fazer Aí, junto, ok. esse aqui. Vamos lá, né? Eita. Deixa eu pegar isso aqui, que eu já vou fazer esse. Vamos lá. Então a gente aprendeu que se essas bases não são ortogonais, né, a gente pode fazer o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, por exemplo, definindo um coleguinha como o V1, o nosso vetor ortogonal, né? Então eu vou dizer que os outros vão se basear a sua ortogonalidade. Quem que eu vou escolher de V1 aí, me diz? Quem tu acha que é mais legal escolher o 1, só porque ele é o Não. Se primeiro? calhar um 0-0. Se calhar um É, 0-0 pô. tem mais gente. Escolhe esse aqui que ele vai aparecer muito, né? Então é melhor deixar ele aí, né? Certo? Entendeu a ideia do porquê escolher ele, né?
Então pronto, W1 igual a isso. Isso, W igual a isso. Agora o W2 vai ser isto aqui. Certo? No nosso caso, a gente pode pegar, por exemplo, W2 sendo 1, 1, 0 ali. Por que não, né? Então vai ser W1. 1, 1, 0, menos agora esse monte de produtinho. O Vou ter que legal fazer é que... dedução sempre do alfa, ou não? Oi? Eu tenho que fazer a dedução do alfa sempre, ou posso logo apresentar V2, produto interno de V2 W1 sobre produto interno W1 W1. Não, isso aí depende do teu professor. Ele provavelmente não vai dar errado se tu colocar assim, já desse jeito, entendeu? Ok. Tu só tem que entender que, de fato, tu tá procurando aí um alfa que faz a ortogonalidade aí, né? Que a gente percebeu que isso acontece lá naquele outros problemas, né? Quando é ortogonal, é isso que vai acontecer. Esse é o ponto. Quando tu tem um vetor ortogonal, é isso que acontece. Entendeu? Então esse é o ponto. A gente tá procurando o vetor que faz isso acontecer. Que faz aparecer um alfa que transforma ortogonal essas duas coisas aqui. Muito bem. Tem todo esse conteúdo por trás, né? Tem toda aquela prova que a gente fez lá no começo da aula, né? Que existe um alfa, quanto multiplica pelo vetor, né? Ele sobra, né, se eles forem ortogonais. Então é isso que a gente está procurando agora. Ai, ai, ai. Então tá, o bom de eu ter escrito que o W1 é aquele cara é que a norma é 1, né? Então esse cara vai ser 1. Concorda comigo? Então vai sobrar Sim. só o de cima. Que o produto interno vai ser basicamente, pô, vai ser 1, né? Aqui em cima vai ficar 1. Então deu 1 isso aqui. Vezes o Isso W1. Peraí. Diga. Espera um bocado. Vou W1 dar 1 sobre aqui, velho. Faz a conta aí se tu quiser, mas aqui vai dar 1, porque pô, o vetor tem módulo 1. E aqui Sim. também vai dar 1, porque todo mundo é 0, né? Só esses dois Onde é caras que aqui está o se V2? multiplicam e vai dar 1. Ah, Certo? eu posso escolher o V2. O V2 é esse vetor. Ah, mas foi porque porque o professor escolheu esse. O V2 podia ser, por exemplo, um. Ou não? Podia, mas eu escolhi esse. Ok. Isso. Então agora vezes o W1 de novo, que é o 1, 0, 0. Olha só que maravilha a nossa escolha, né? As contas ficaram assim, nível infantiloide já. 0, 1, 0. Pronto, acabamos de encontrar o W2. Olha só que maravilha. Certo? Ok. E agora, para encontrar o W3, mesma lógica. A gente sabe que tem todo aquele processo por trás, mas que se resume nessas projeções. Aí. Vamos lá, então, o nosso último vetor, né, o W3, vai ser o 1, 1, né? 1, 1, 1. Menos. Agora isso aqui. Embaixo continua 1. E em cima vai ser o quê? Como esse vetor 1, 1, 1, acaba sobrando só no produto interno do 1, 0, 0 com 1, 1, 1, acaba sobrando só 1 mesmo. Fica pelo vetor W1, que era só lembrando, né? O W é esse, tá? O W1 é esse, 1, 0, 0. Agora vem com o novo vetor que a gente obteve. Vamos lá, produto interno. 1, 1, 1, pelo vetor que a gente acabou de obter, que foi o 0, 1. Olha só que vetor delicioso de trabalhar, né, cara? 0, 1, 0, cheio de zeros assim, fica bom demais. Fica 1 porque, porra, claro que o módulo desse vetor é 1, né? Sim. E aqui de novo, né? 0, 1, 1, 0. Ai, tá sem espaço aqui, mas eu aumento. 0, 1, 0. Nosso vetor W2 é isso. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 1, 1, 1 menos esse produto aqui, que vai ser o vetor menos 1. Opa. Menos 1, 0, 0. Menos esse negócio aqui. Aqui vai dar 1 de novo, vezes esse vetor, 0, 1, 0. Ok? Alguma dúvida no produto interno aqui? Aqui, meu, né? 0, 1, 0, certo? Soma tudo, sobra 1 em cima. Concorda comigo, Bernardo? Concordo. Então tá bom. Pronto. Então agora é só resolver essa conta, né? O que obviamente vai nos dar o vetor 001. Ou seja, a base canônica. A gente acabou de obter a base canônica, olha só. Porque a gente fez a escolha certa. Saca? Se a gente tivesse escolhido o outro, também teria uma base ortogonal, mas ia ser um trabalho bem maior, não é mesmo?
A ideia é essa. Então minha dica é, sempre escolhe, né, o que tiver mais zeros, certo? Então agora é tua vez. Tu vai fazer a ortogonalização Ali- desse cara aqui. Oh, pois, mas isso já tem quatro entradas. Quatro entradas, mas não vai mudar muita coisa, né? Produto interno continua sendo a mesma coisa. Eu recomendaria que tu escolhesse como V1 esse aqui, porque ele tem mais zeros, né? Sim, sim, sim. Mais fácil. Isso. Produto interno continua sendo. A única coisa que de fato vai mudar aqui é que o teu produto interno vai ter mais uma soma, né? Em vez de ser XX, YY, ZZ, vai ser XX mais YY mais ZZ mais TT. Aí vai ter um cara a mais. Vamos lá, vamos ver se tu consegue fazer esse problema sozinho. Daí vai ser top. Qualquer dúvida, fala, tá? Ok.
Acho que já acabei. Ah, é? Manda aí, então. Ok. Já está. No WhatsApp. Vamos ver. É provável que eu me tenha confundido ali no final porque estava a fazer mais de cabeça a multiplicação entre os vetores. Vou colocar aqui. Menos o produto interno. Deu 1 em cima, 2 embaixo. Subtraiu. Beleza. E aqui, mesma coisa. Agora tu conseguiria me provar que essa base é ortogonal? Que esta base é ortogonal? É, como é que tu me prova? Fazia o produto interno entre W1, W2 e W3. Se tu fizer desse, vai ficar 1 meio. Menos 1 meio, mais 1 meio, 0. Beleza. Se tu fizer Pois. Era uma esse boa. aqui. Era assim que se verifica. Se tu fizeres aqui, vai ficar Olha, dá certo. 3 meios menos 3 meios, 0. Beleza. Então esses Ok. aqui são ortogonais. Vamos ver se esses aqui são Faltou isso. ortogonais entre si. São. Ah, não. Aqui vai. Ah, sim. Não são. Não sei, velho. Você tem que ver. Esse sinal, isso aqui tu tirou o sinal, tu podia ter apagado, né? Mas aqui é positivo, certo? É positivo, né? É positivo. Então vai ficar ali, primeiro termo, vai ficar menos 3 quartos, mais 4, menos 3 quartos, mais 2. Enganei-me em qualquer coisa. Ali é encontrar o W3. Se dá menos 6 quartos, Isso aqui não deu certo, né? pois não, dá menos 3 meios. Está-me a faltar um meio algures. Tá faltando algum sinal em algum lugar aí. Ok, mas foi o fazer as contas. Isto com prática, depois deixe-me enganar. E se escrever tudo, eu agora estava a tentar fazer assim mais de cabeça a multiplicação entre os vetores. Tá. Por exemplo, estava a tentar fazer o V3, o produto interno de V3 com W1 e o produto interno de V3 com W2. Assim de cabeça, e posso me ter enganado a multiplicar e a somar depois. Mas percebi, acho que percebi o exercício. E o que importa é isso, né? Se tu percebeu, agora tu sabe uma forma de provar se tu tá certo ou não, né? Fazer o produto interno. É exatamente, assim é muito mais fácil. Assim já sei se acertei ou não. No teste, consigo ver. Exatamente. Ok. Tu pode verificar o que errou. Não vou ter tempo para fazer isso. Não, mas é rápido. O produto interno é rapidinho. Bem, eu acho que tá bom por hoje, né? Se tiveres mais alguma coisa aí, mas... Eu tenho umas dúvidas de transformações lineares, mas é mesmo a parte inicial. Eu consigo fazer os exercícios mais à frente. Os primeiros eu não sei porque não consigo fazer. Não, Qual tipo, questão? o primeiro exercício é o 5.1. Sim. É que eu meto o x1 e x2 e depois aquilo y1 e y2 e ficam muitos x e muitos y e perco-me todo. 5.1 tu não sabe fazer. Não sei fazer. A linha A eu consigo mais ou menos, mas estava a trocar o x2 e o y2 no final. Não me deu exatamente igual as soluções. Tu vai ter que ter uma matriz e consiga descrever x1 e x2. Consiga escrever como resposta x1 mais x2, 3x1 menos x2. Então, como essa aqui é uma matriz 2 por 1 e essa aqui é uma matriz 2 por 2, não, desculpa, 2 por 1 também. Então, a única forma é, primeiro, tu tens que ter uma matriz com 2 colunas para poder fazer a multiplicação.
e duas linhas para que tenha duas linhas na resposta. Então tem que ser uma matriz 2x2, beleza? Ok. Então tá bom. Quem é que tem que ser a primeira coluna? Bem, pela multiplicação de matrizes, a gente sabe que tem que aparecer um x1 e um x2. Então tem que ser 1 e 1. 1x1 mais 1x2. E aqui tem que aparecer 3x1 mais menos menos 1x2 aqui. Então, essa é a matriz, pronto. Essa é a matriz da transformação. Ok, e agora? Acabou? Ah, tá. Tá. Ele tá pedindo para provar. Ah, tá. Ele não tá querendo que escreva se é transformação, não. Tá. Ele tá querendo para provar. Mas, pô, a gente fez isso nas primeiras aulas, né? É Para isso, provar é tem, esse. tem duas regras aqui, né? A regra é que o T de U mais V seja igual ao T de U mais T de V. Opa. Então tem que escrever T de U, T de V e fazer a soma. Quem vai ser o nosso U? Vamos definir que o U é igual a, sei lá, X. Aqui ele já chamou de X1 e X2, isso é muito chato, né? Então eu vou chamar de X1A, X2A. E o V vai ser igual a X1B, X2B, ok? Alguma dúvida? Só definir o U e o V, beleza? Então o T de U, que vai ser igual ao T de... Chato essas coisas, tá louco? Aqui é igual... Por isso na transformação. X1 mais X2, 3x1 menos X2. Por que tanto índice, né? Por que me chamou de XY isso? Deixa eu aumentar aqui, que vai ser longo esse negócio. Isso aqui é a transformação. Só pondo na transformação agora esse novo índice aí. Deixa eu ficar pequenininho aqui. Ah! Saco. Tá, agora a gente vai colocar ali a transformação. Vai ficar x1a mais x2a, 3x1a menos x2a. E o de V é a mesma coisa. Então eu vou só copiar aqui, trocar ali por V, onde tiver A, vou trocar por B. Vou até fazer de outra cor aqui, ó. B, 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 B. Beleza. Agora, a gente quer, para provar a propriedade, tem que valer isso aqui. Então a gente tem que somar o TU e o TV. Então se eu pegar o TU e somar com o TV, quem que eu vou ter? Só por propriedade de linearidade, a gente pode somar, então, x com x, primeiro termo com primeiro termo, segundo termo com segundo termo. Então, posso somar todo mundo que está ali no primeiro, certo? Certo. Tá entendendo o que eu estou fazendo, né? Sim, sim, sim. Tá. E a mesma coisa no segundo aqui. Tá, tendo posto isso, a primeira parte está feita. Agora vamos para a segunda parte. Eu já achei quem é TU mais TV. Agora eu tenho que achar quem é T de U mais V. Ou seja, eu tenho que somar primeiro os vetores e depois fazer a transformação. Tem que ver quem é isso. Então, se eles forem iguais, né, a gente provou que é a transformação linear. Agora, quem que é U mais V, né? U mais V é a soma de U com V.
Quem é o IV? São esses dois aqui. É somar eles. Então, acho que tu concorda comigo que vai ficar esse mais esse, vírgula, esse, mais aquele de baixo, né? Agora que tu tem isso como um vetor, tu coloca na transformação e vê o que dá. O que a nossa transformação faz? Ela pega o primeiro termo da transformação e soma com o segundo, não é mesmo? É isso. Então, não é aqui. É aqui. Pegamos o primeiro termo e somamos com o segundo. Então, vamos ficar com... aqui tem um sinal de mais que eu esqueci, tá? Então a gente pega o primeiro termo, soma com o segundo. E a segunda parte multiplica o primeiro termo por 3. Depois subtrai o segundo. Alguma dúvida? Não, não. Vai pra lá, que senão não vai dar espaço. Para menos esse aqui. Agora a gente tem que fazer o seguinte, feito essas duas contas, a gente tem que verificar se as duas respostas que a gente obteve são iguais. Né? Tá aí o T de U mais V. Agora eu vou pegar o T de U mais T de V que eu obtive antes, que está aqui. Será que eles são iguais? 46 slides. Ó, São. este é igual a este. E aqui, se tu fizeres a multiplicação, Mas fica igual. Dá igual. Só pega o sinal, só tá com as coisas nas posições diferentes, né? Mas eles são iguais. Então a primeira regra passou, beleza? Agora tem que pegar a segunda regra. Tem que passar na regra da constante multiplicando também. A regra da constante multiplicando diz o seguinte. Para ser transformação linear, o T de KV tem que ser igual ao K de TV. Ou seja, tu mudas ali, multiplicas as tuas coisas por uma constante, tem que permanecer a mesma coisa. Então, quem é KV no nosso caso? KV no nosso caso é KX1, KX2. Muito bem. Então, na hora que eu fizer a T de KV, no meu X1, aqui na minha transformação agora, colocando a transformação, vai ficar KX1. E ali mais KX2. Aqui 3KX1 menos KX2. Se eu isolar o K, né? Dá para isolar o K. Vai ficar x1 mais x2, 3x1 menos x2. Agora olha para isso. Não é justamente igual a isso aqui? Esse cara aqui é igualzinho. Então tu pode dizer que é igual a k t de v. Ou seja, tu provou, né? Constante dentro é igual a constante fora. Ok? Ok. Perfeito. Então, para não ser transformação, cara, já falei, né? De modo geral, tu vai ter que ter multiplicação de termos. Aqui tu só tem soma. Vai ter que ter, por exemplo, um termo que é um número sozinho. Se tivesse só x mais 1 e aqui o número 2. Isso aqui também não seria transformação. E é isso, velho. Podemos resolver rápido só o 5.3 também, se achou. Se eu conseguir, pode ser. É rápido, diz lá que é usando o raciocínio daqui do 5.1. Só que metem t de 0 igual a 0, eu não consigo perceber essa afirmação. 5.3 tu quer, ou é 5.2? 5.3? É o 3, é 3.
Não, uma transformação linear. Mostre que t de zero é igual a zero. Mostre? Ah, sim, a transformação do vetor zero. Como poderias ter usado essa propriedade para resolver a linha B do problema 5.1? A gente não resolveu a linha B do problema 5.1. A gente resolveu a linha A do problema 5.1. Mostre que t de zero é igual a zero para qualquer transformação linear. Que segue aquelas regras lá, né? Então, quais são as regras? Para ser transformação, o t de u mais o t de v tem que ser igual ao t de u mais v. Só que se o vetor todo for zero, tu vai ter t de zero mais t de zero é igual a t de zero mais zero. E isso tem que ser igual a zero. Ok? Também temos ali a outra. T de k0 tem que ser igual a k t de zero. A questão é que t de k0 é o próprio t de zero, né? Que k vezes zero é Ok. zero. Sim. Então, é isso. É. Em outras palavras, quando tu tem o vetor nulo e tu coloca na transformação, tu tem que obter o zero. Agora, por que que isso não daria certo nessa questão aqui? Por que que, então essa questão não é uma transformação linear? Porque se tu colocares o vetor zero aqui, não vai dar zero. Vai dar 1 menos 1. Então não é uma transformação linear. Por acaso não sei se é. Pode ser o. Se tu tentares aqui fazer o mesmo que eu fiz para provar se isso é uma transformação linear, não vai dar uma transformação linear. Mesmo que eu fiz lá no outro problema, né, no problema A, não vai dar uma transformação linear. Porque tu vai somar os vetores, né? E daí tu vai somar 1 com 1, vai dar 2. Então não podemos ter para lá Não escalares pode a ter somar com. Não pode, exatamente. Foi o que eu falei aquela hora, não poder ter númerozinho somando. Ok. Se tu tiver só o zero, vale. Mas se tu tiver um númerozinho somando, não é linear, tá bom? É como se tu tivesse uma equação de uma reta que não passa pela origem. Ela não é uma equação identidade, né? É uma equação, a gente chama de equação linear. Ela não é uma equação linear. Lá no secundário a gente fala isso, né? Quando tem uma equação de uma reta que passa pela origem, a gente fala que é uma equação linear. A gente fala isso lá no secundário, quando tá aprendendo equação de primeiro grau, função afim, né? Então é o que está acontecendo aqui, não vai passar pela origem. Vai ser zero quando tu dá a entrada a zero. Ok? Ok, obrigado. É isso mesmo. Certo. Bem, eu acho que, mind blowing essa aula aí, né? Vimos tudo que tinha para ver de ortogonalização, produto interno. Eu recomendaria que na próxima aula a gente revisasse algumas coisas de produto interno, tá? Porque produto interno é, claro, muito mais fácil que ortogonalização. O problema é que pode ser mais confuso os problemas. Ok. Tem um problema de produto interno que fala sobre o raio de uma circunferência. Nossa, é chato aquilo de entender, mas é fácil de resolver, diga. Mas na próxima semana podemos então ter explicação de cálculo. Ah, é cálculo na próxima. Então eu recomendo que tu vejas aí produto interno por conta e me mande uma foto se tu não entender alguma coisa, eu tento explicar por WhatsApp, tá? Sim, a gente pode ter cálculo, então não tem problema. Só tenta me informar exatamente o que tu queres daí. Na próxima. Ok, e na segunda pode ser cálculo, à mesma hora que foi esta segunda? Das 10 ao meio-dia? Sim, sim. Das 10 às meio-dia. E na próxima quinta, as últimas duas pode ser de álgebra outra vez? As últimas duas. Tá, pode ser que eu me equivoquei aqui. Só deixa eu ver uma coisa. É que meus horários estão meio zoados também, mas deixa eu ver uma coisa aqui. Só deixa eu ver uma coisa lá no SuperProf, rapidinho. Isto? Sim. Falando nisso, tenho que gerar as aulas que a gente teve aqui.
Foi 2 segunda, 2 ontem. Não, isso não duas tem hoje. muito problema. A questão é gerar. A questão é gerar aqui no site. Eu vou fazer para gerar das 9. Não das 9, não das 10. Tá? Daí tu aceitas lá, tá? A gente teve 6 horas de aula, né? Já. Ok. Isso. Deixa eu confirmar uma coisa aqui. Depois tu aceita lá no site, tá? Minha conta. Bernardo. Mas a gente não fechou. A gente fechou 10 aulas, né? Foi 10 aulas. Foi 10 aulas horário branco, certo. Então tá. Daí temos mais duas depois de segunda temos mais duas. O problema é que os meus horários eles estão meio complicados aqui. Eu vou te mostrar, tu escolhe daí o que for melhor pra ti, tá? Terça e quarta eu tenho bastante horário livre. Tá? Deixa eu mandar aqui pra ti. Mas tem segunda e quinta? Quinta não tem? Então pode ser quarta. Se bem que quinta tem, porque é o teu nome que tá ali na quinta. Ah, ok. Então eu só mantenho. Tá bom? Vou manter ele ali, beleza? É o teu nome que tá ali, então. Ah, não, Então- tem o Caio, não dá pra ser. Ok. Se for uma na quarta e uma na quinta, dá, pode ser? Pode ser, se calhar melhor assim. Tá. Então uma na quinta, daí às 10, tá? De Portugal. Ok, na quarta às 10 também? Quarta e quinta às 10, isso aí. Quarta e quinta às 10 e segunda das 10 ao meio-dia. Isso aí. Ok, tá bem. Então tá bom. Até segunda, então. Trate de me Então. mandar dúvidas se surgirem aí mesmo que for de álgebra, beleza? Tá. Tchau, valeu!